programa contém dramatizações e histórias reais que podem não ser adequadas a alguns telespectadores. Existem fenômenos que estão além da ciência. Histórias verdadeiras que desafiam explicações racionais. Na Bósnia, um arqueólogo alega descobrir 5 pirâmides gigantes. Tudo que nos ensinam sobre as pirâmides está errado. Sua descoberta pode mudar o que sabemos sobre estas antigas estruturas. A pirâmide é um enorme amplificador de energia. E revelar o propósito verdadeiro das pirâmides em todo o mundo? Também existe um campo magnético. Nas montanhas espalhadas pelo mundo, não há nada. Mas nas pirâmides, conseguimos medi-lo. Na Rússia, um monstro enorme ataca pessoas em um lago remoto. Я почувствовал себя дичью. Seria o maior predador de água doce já encontrado ou uma criatura desconhecida pela ciência? Novas investigações questionam acontecimentos bizarros e eventos misteriosos. Eu nunca vi nada parecido. O que achamos lá embaixo? Era um objeto voador não identificado. Um decolou e outro decolou. Testemunhas oculares e evidências recentes abrem novas possibilidades. O que eu vi foi real. Não faz nenhum sentido. Repense tudo que você acredita saber. Histórias inacreditáveis. Bósnia e Herzegovina, na Europa. Ela é conhecida como o país onde a Primeira Guerra Mundial começou. Mas a história da região é bem mais antiga do que isso. Em uma paisagem dominada pelos espetaculares Alpes Dináricos, encontra-se a cidade de Visoko. Pessoas habitam este vale há mais de 6.000 anos. Mas aqui, em 2005, o Dr. Semir Osmeneci, um arqueólogo, alega ter feito uma descoberta monumental. Eu vi aquela colina com 4 lados, com faces triangulares, com arestas óbvias e a mesma inclinação da base até o topo. Geometricamente, é uma pirâmide. Eu soube imediatamente que era uma estrutura artificial, coberta por terra e vegetação, e não uma elevação natural. Acreditando ter encontrado uma pirâmide antiga, Semir a escala até o topo e começa a estudar a área, em busca de evidências que sustentem sua teoria. Eu vim até o topo e olhei para o vale. Então, eu vi outra colina. E mesmo coberta pela mata, eu identifiquei uma face triangular com um platô no topo. Agora, eu tinha mais uma pirâmide. Depois, eu descobri mais 3. Então, parecia ser uma paisagem monumental aqui. Semir acredita ter identificado um complexo de 5 pirâmides gigantes. Se estiver certo, ele encontrou uma série de maravilhas arquitetônicas perdidas, comparáveis às pirâmides mais famosas do Egito. Aqui, a 2.000 quilômetros da Bósnia, a Grande Pirâmide de Gizé foi construída por volta de 2.400 a.C. Por milhares de anos, ela foi a estrutura artificial mais alta do mundo. Mas com 146 metros de altura, ficaria à sombra da descoberta de Semir e seus 215 metros. Quase 1/3 maior. Semir teria realmente descoberto um dos maiores complexos de pirâmides do mundo? Ou apenas uma cadeia de montanhas com formato incomum? Para descobrir, ele começa a escavar o local. Quando começamos a escavação, tivemos que remover 1 metro de terra. Então, embaixo, encontramos este bloco. Ele tem um formato retangular. Ele é plano em cima, com uma aresta de 90 graus e a lateral plana, 6 lados planos. Aqui temos um belo bloco de 7 toneladas que deslizou. Ele ficava aqui. Era a sua posição original. E veja como esse aqui vai até a metade do que está à minha direita. Por quê? Para dar estabilidade estrutural. É exatamente como nós construímos hoje. Convencido de que os enormes blocos retangulares são prova de que se trata de uma pirâmide, Semir batiza a estrutura maior de Pirâmide do Sol. E as menores são chamadas de Pirâmide da Lua, do Amor, do Dragão e da Mãe Natureza.
Outras escavações no lado oposto do vale provam a Semir que a paisagem inteira foi construída. Esta é uma das maiores e mais impressionantes seções da pirâmide bósnia da Lua. Lindo trabalho. Placas de arenito. Certo de que fez uma grande descoberta, Semir envia amostras do solo que cobria as enormes lajes para análise. Primeiro queremos ver a idade do solo. O Instituto de Pedologia investigou a origem do solo e produziu uma análise científica alegando que o solo das pirâmides do Sol e da Lua tem entre 12 e 15 mil anos. Significa que as estruturas são muito mais antigas. Mas o Dr. Henry Chapman, um especialista em idade da pedra na Europa, questiona a validade do teste de Semir. Para datar uma amostra, é importante entender de onde ela veio, porque o solo se mexe. Ele pode ser deslocado pela vegetação, por animais, essas coisas. A ideia de coletar o que parece ter sido uma amostra aleatória do solo acima do monumento não me parece uma forma muito precisa de se datar um sítio. Semir insiste que suas amostras são válidas. Se ele estiver certo e sua descoberta tiver 12 mil anos, será um resultado espantoso. Pirâmides foram construídas por muitas civilizações antigas e não apenas os egípcios. De Tucumí, no Peru, à província de Xianxi, na China e por todo o Oriente Médio. Acredita-se que a pirâmide mais antiga foi construída pelos mesopotâmicos em 3100 a.C. Mas Semir acredita ter encontrado pirâmides erguidas mais de 7 mil anos antes. Ninguém nunca encontrou nada tão grande ou tão antigo na Europa. 12 mil anos atrás, na Europa inteira, incluindo a área da Bósnia, as pessoas viviam em geral como caçadoras e coletoras. A evidência que temos não sugere nenhum tipo de habitação permanente. Muito menos a construção de monumentos grandes e elaborados. Mas o mundo arqueológico foi abalado apenas uma década antes, com a descoberta de Göbekli Tepe, na Turquia moderna. Em 1996, escavações revelaram um enorme templo entalhado em pedra que data em parte de 11.500 anos atrás. A descoberta reescreve o nosso conhecimento da história humana, provando que os caçadores e coletores da Idade da Pedra eram capazes de erguer construções sofisticadas milhares de anos antes do que se pensava. Para muitos, à luz de Göbekli Tepe, a construção das pirâmides na Bósnia parece plausível há apenas 500 anos antes. Mas arqueólogos queriam checar a evidência. Escavações ao redor das pirâmides do Egito encontram inúmeros artefatos, revelando a quantidade enorme de mão de obra e organização necessárias para criar estruturas tão vastas. No auge da construção de pirâmides no Egito, as pirâmides eram erguidas em períodos de 20 anos, por dezenas de milhares de pessoas. Era preciso abrigá-las e organizá-las. E bem ao lado das pirâmides, temos as cidades dos construtores. Mas quando arqueólogos procuram o mesmo tipo de evidência na Bósnia, encontram uma surpresa. Quando eu fui a Visoko, o que me impressionou foi a falta de evidência. Eu esperava encontrar montes e montes de material. Os sinais naturais da presença de pessoas na área por um longo período. Mesmo sem escavar a área ao redor, a elite arqueológica logo classifica o projeto de Semir como uma fraude cruel. E alguns geólogos questionam se ele realmente encontrou pirâmides. Quando eu fui até a Bósnia para avaliar a alegação de Semir que ele tinha encontrado pirâmides, ficou claro para mim que era apenas um fenômeno geológico. O professor Dougal Jaron sugere que as pirâmides de Semir são um tipo especial de montanha. Como no caso das Flatirons no Colorado, estes elementos geológicos surgem quando camadas de rocha sedimentar são empurradas para cima por movimentos na crosta terrestre. Com o tempo, a erosão lhes dá o formato triangular distinto. Claramente, no caso da Bósnia, as pessoas se enganaram, porque as formas parecem artificiais, mas na verdade é só preciso andar ao redor delas para ver que elas são feitas de camadas e mais camadas de rochas diferentes que, por acaso, se inclinaram de uma forma específica. Não é nada além disso. Mas Semir acredita que as características únicas do local indicam que as formações foram feitas pelo homem. Esta é uma bela seção do pavimento da Pirâmide da Lua.
Se fosse um fenômeno geológico, como alegam alguns geólogos, devido ao movimento tectônico, esta linha atravessaria tudo. Em vez disso, podemos ver que ela é perfeitamente recortada. Placas de arenito sempre com lados retos a 90 graus. E de tamanhos diferentes. Então, elas foram cortadas em uma pedreira e trazidas até aqui, formando um lindo pavimento inclinado a 8 graus que dá a volta na pirâmide. Suas investigações parecem mostrar que a pirâmide da Lua é feita de argila coberta com um pavimento. Ao contrário da pirâmide do Sol, muito maior, que parece ser feita de grandes blocos de pedra. Se Semir estiver certo e forem pirâmides reais, quem construiu estas estruturas e por quê? As respostas podem estar na descoberta de uma enorme rede de túneis e galerias que ele acredita levar ao centro das pirâmides. Como podem ver, temos carrinhos de mão cheios de areia e material que estamos encontrando nos túneis e estamos removendo. É uma rede de no mínimo 1.200 metros e nós esperamos de verdade descobrir muitos quilômetros mais. Mas alguns arqueólogos questionam se Semir realmente encontrou túneis. Não existe diferença entre o material que ele removeu e o material que forma as paredes. Então, parece para mim que ele está abrindo túneis em vez de escavar alguma coisa que já estava lá. Mas Semir argumenta que a evidência encontrada no que ele acredita serem túneis prova que eles foram feitos pelo homem. Quando começamos a escavação em 2006, também começamos a encontrar diversas rochas secas como estas. Elas são muito compactas. Não há um material de preenchimento, mas alguém fez um trabalho excelente no passado distante. E também podemos ver o teto curvado, obviamente feito por mãos inteligentes. Alguém fez uma rede enorme de túneis e câmaras. Se eles foram abertos por homens antigos, qual seria o propósito destes túneis? Túneis parecidos foram encontrados sob as pirâmides egípcias e especialistas acreditam que estão ligados ao seu uso como tumbas. As pirâmides egípcias foram concebidas como máquinas de ressurreição, para levar o espírito do rei da terra aos céus, onde ele se juntaria aos deuses e estrelas. Nós sabemos que a maioria das pirâmides tinha sarcófagos de pedra, caixões de pedra. Então, de certa forma, todas foram construídas como tumbas. Mas isso também é discutido. Embora se acredite que as pirâmides eram tumbas, estimar com precisão a quantidade de corpos removidos delas é uma tarefa difícil, pois muitas foram esvaziadas por ladrões de túmulos. Embora no Egito 3.000 múmias antigas tenham sido encontradas, acredita-se que apenas 3 estavam dentro de pirâmides. Desde que começamos o processo de escavação aqui, não vimos corpos, ossos, nem restos mortais. Então, este não é um cemitério. Depois de 9 anos de trabalho, nós limpamos e conservamos menos de 5% da rede de túneis pré-histórica existente. Para alguns arqueólogos, suas alegações não passam de uma fraude elaborada. Mas Semir acredita que uma série de artefatos estranhos encontrada nos túneis possa explicar por que a estrutura enorme foi construída. Ao limpar os túneis, nós encontramos este megálito. Ele pesa 4 toneladas. É enorme. Outras escavações revelam mais destas rochas misteriosas. Temos megálito após megálito após megálito. Nós acreditamos que indo mais fundo vamos encontrar dezenas, talvez centenas deles. Este é o megálito K2, a 180 metros da entrada, pesando 8 toneladas. De acordo com Semir, um radar de penetração no solo mostra que o megálito não é rocha maciça. Especialistas em georradar concluíram que são 2 peças. Uma tem uns 30 centímetros de espessura e a segunda, a cobertura, começa aqui onde vemos esta linha. E exatamente no meio do megálito há cristais de quartzo. Para que podem servir estes megálitos? A descoberta de mais túneis pode fornecer a resposta. Acabamos de descobrir uma nova seção do labirinto subterrâneo. Ela fica a centenas de metros da entrada e está inundada.
Estamos descobrindo mais e mais seções cheias de água. A descoberta das seções inundadas leva Semir a bolar uma teoria radical. O que nós temos agora, 22 metros abaixo de nós, é um lençol freático. A água flui, liberando íons negativos, que ativam o cristal de quartzo. A vibração gera campos eletromagnéticos que podem ser medidos pelos nossos instrumentos científicos. Parece que os megálitos são, na verdade, tecnologia. E a pirâmide é um enorme amplificador de energia. Seria a enorme rede subterrânea de túneis, cheia de água e monumentos megalíticos, parte de uma grande usina de energia? De acordo com o físico Dr. Robert Lomas, a hipótese de Semir se baseia em evidência científica, mas também há problemas fundamentais. Sem dúvida deve existir um campo elétrico ali, porque sempre que temos água fluindo rapidamente, temos um campo elétrico. Mas essa teoria tem um grande problema. A energia não tem como ser conduzida até a pirâmide. Mas Semir afirma que a energia pode ser transportada pela estrutura por veios de cristal de quartzo. De alguma forma, eles incorporam cristais de quartzo nessa estrutura enorme. Podemos ver em toda a parte. Nós sabemos que o cristal de quartzo tem propriedades energéticas. Ele recebe, amplifica e distribui a energia. Se Semir estiver certo, a transmissão de energia através de uma pirâmide seria algo novo para a ciência. Uma revolução no que sabemos sobre por que estas estruturas foram construídas. Agora, uma equipe de cientistas sérvios, liderados pelo físico Dr. Slobodan Mizrachi, um especialista em energia eletromagnética, está aqui para pôr à prova as alegações fantásticas de Semir. Eles começam procurando sinais eletromagnéticos estranhos na base da pirâmide. Este sensor foi projetado para capturar campos eletromagnéticos. Aqui, neste ponto, ao lado da pirâmide, eu não encontrei nenhuma anomalia que não possa ser explicada. As únicas leituras são transmissões de rádio normais. Então, o Dr. Mizrachi caminha até o topo da estrutura 210 metros acima. Temos mais anomalias aqui. É o componente elétrico do campo eletromagnético. E está aumentando cada vez mais. Uau! Agora temos 2,2 volts por centímetro quadrado. Frequência de 26 a 32 kHz. É uma anomalia que eu não reconheço. Eu não sei explicar de onde é que ela pode estar vindo. De acordo com o Dr. Mizrachi, há um feixe de energia emanando do topo da pirâmide de Semir. Nas montanhas, espalhadas pelo mundo, não há nada. Mas nas pirâmides, conseguimos medi-lo. E há mais. O equipamento do Dr. Mizrachi detectou outro aspecto estranho deste feixe de energia. Quando eu levanto este sensor, a voltagem vai aumentando. Na física, quando um campo vai ficando mais forte, significa que você está se aproximando da fonte. E isso é um problema. Também não sei como explicar. Normalmente, a força de qualquer transmissão diminui quanto maior a distância da fonte. Mas o equipamento do Dr. Mizrachi parece mostrar que a força do feixe de energia da pirâmide aumenta quanto mais ele se afasta do pico. Para tentar entender por quê, o Dr. Mizrachi vai testar o alcance do feixe usando um drone. Nosso helicóptero vai até o topo da pirâmide para checar que tipo de campo eletromagnético nós temos lá. A que altura estamos? 165 metros. Vamos checar as frequências para ver o que nós registramos. Eles passam 20 minutos em busca de anomalias eletromagnéticas. Finalmente, temos muitos dados para analisar. Isso vai ser lindo. Agora, o Dr. Mizrachi tem que analisar os dados. Mas seus resultados iniciais indicam que a pirâmide de Semir está emitindo um estranho feixe de energia eletromagnética. A grande questão é, com que propósito? A obra de outro cientista sérvio, Nikola Tesla, oferece algumas pistas.
O grande sonho de Tesla era transmitir energia elétrica sem o uso de fios. Tesla achava que podia carregar íons na atmosfera terrestre e criar artificialmente condições similares à de uma tempestade elétrica. Se ele injetasse energia elétrica na atmosfera terrestre, essa energia sairia em outros lugares onde as pessoas poderiam coletar e usar. No Colorado, Tesla conseguiu transmitir energia a um receptor a quase 100 quilômetros de distância. Mas sua invenção tinha desvantagens. É uma excelente ideia, mas tem alguns pequenos problemas. Por exemplo, se você injetar energia demais e ficar muito perto, vai fritar os seus olhos. Mas o princípio funciona. No entanto, os diários de Tesla revelam que ele logo viu um uso mais polêmico para sua tecnologia. Nikola Tesla ouviu pulsos vindos do céu e ele achou que eram sinais vindos de Marte. Então ele acabou propondo a ideia de que podia construir um transmissor que mandaria sinais para os marcianos e iniciaria uma conversa com eles. Os experimentos de Tesla podem guardar a chave do mistério que cerca as pirâmides bósnias. Testes revelam que um feixe de energia parece estar emanando do topo da estrutura. Teoricamente, isso pode significar que é possível criar uma ponte de energia com outro planeta. E depois, nos lagos gelados da Sibéria, cientistas russos buscam provas de um monstro devorador de pessoas. Se esse monstro existia, o que mais pode existir? Na Bósnia e Herzegovina, um complexo recém-descoberto de estruturas piramidais, que seriam as maiores e mais antigas pirâmides do planeta, parece emitir um estranho feixe de energia que confunde os cientistas. Na verdade, eu nem tenho palavras para explicar o que descobrimos aqui. O arqueólogo Semir Osmenegi acredita que a fonte do feixe está ligada às rochas megalíticas encontradas nos túneis sob a pirâmide. Existe uma ligação direta entre fluxos de energia e megálitos. Os megálitos recebem a energia e a liberam lentamente nas áreas ao redor. De acordo com o físico Dr. Slobodan Mizdraki, esta não é a única pirâmide antiga que parece estar gerando um misterioso feixe de energia. A nossa equipe de cientistas já esteve em 88 pirâmides em todo o mundo. Do Sudão ao Egito, o Marrocos e o Irã. Só uma delas não produzia a energia que nós encontramos aqui. Agora o Dr. Mizdraki completa sua análise dos dados da pirâmide bósnia. O campo eletromagnético é mais forte 18 metros acima do topo atual da pirâmide. E nós acreditamos que este era o cume, o ponto mais alto da pirâmide original. Nós ainda não sabemos qual era o propósito daquele campo eletromagnético. E ainda não entendemos totalmente o mecanismo, como a pirâmide funciona. O que sabemos com certeza é que em mais de 90% das pirâmides do mundo, nós temos o mesmo campo eletromagnético com a mesma frequência, cerca de 28 kHz. E isso é tudo o que podemos fazer. Precisamos de muito mais trabalho, de muito mais dados, para entender qual o princípio por trás disso. Embora a função dos feixes de energia continue sendo um mistério, Semir alega ter encontrado novas evidências presas entre os blocos enormes que removeu da maior pirâmide. É uma descoberta muito interessante, que pode nos dar a data precisa da construção desta pirâmide. Uma folha fossilizada. Fizemos a datação por radiocarbono e a idade da folha é 29.200 anos. Então não é apenas a pirâmide mais antiga do mundo, como a estrutura mais antiga construída por uma sociedade avançada no planeta.
Embora os resultados ainda precisem de verificação independente, se Semir estiver certo, o complexo de pirâmides bósnio é 5.000 anos mais antigo do que o primeiro povoado humano permanente já encontrado, feito de ossos de mamute em Dolní Věstonice, na República Tcheca. 30.000 anos atrás, os primeiros humanos reconhecíveis ainda conviviam com neandertais. E Semir especula que, na época, os homens precisariam de ajuda para criar estruturas tão grandes. O conhecimento foi trazido até nós. Por quê? Até conseguirmos respostas científicas, nós temos que estar abertos a opções diferentes. Outra civilização de fora deste planeta é uma delas. E talvez até outra espécie de alguma outra dimensão. Todas as opções são válidas no momento. Só mais escavações na Bósnia e novos estudos das pirâmides espalhadas pelo mundo poderão provar se Semir tem razão. Até lá, ninguém saberá ao certo se estas pirâmides são as estruturas mais antigas da história ou, como outros já disseram, a maior fraude de todos os tempos. Das montanhas da Bósnia aos desertos gelados da Rússia, ainda existem fenômenos que a ciência não consegue explicar. O lago Labinker, na Sibéria, 16 quilômetros de comprimento, 3 de largura, congelado 6 meses por ano, é um dos corpos de água mais remotos do mundo. Há séculos, moradores locais afirmam que uma enorme criatura devoradora de pessoas, com boca em forma de bico e mandíbulas gigantescas, espreita em suas profundezas. Eles o chamam de Demônio do Lago Labinker. É provável que não passe de folclore. Mas em uma região onde, em média, uma pessoa desaparece por semana, este monstro lendário pode ser responsável? Março de 2014, Lago Labinker. Agora, uma equipe de 20 membros da Sociedade Geográfica Russa planeja localizar e identificar o demônio do Lago Labinker, mergulhando até o fundo do lago. Не зря здесь видели чудовище, но через какое-то время будут при каких-то исследованиях могут найти кости или скелеты, или, может быть, само животное. Esta expedição científica não é a primeira. Em 1953, o renomado geólogo russo Viktor Verdoklebov estudava o perfil mineral da área com um grupo de outros cientistas quando avistou um enorme animal na água. O cientista morreu em 2006, mas sua filha, Daria Lachenova, ainda guarda o relato vívido que ele publicou em um respeitado jornal científico. Над водой чуть-чуть возвышалась темно-серая овальная туша. На темно-сером фоне отчетливо виднелось два симметричных светлых пятна, похожих на глаза животного. Сначала вдоль озера, потом прямо к нам. O pai de Daria e os outros cientistas se assustam e fogem. Quando se viram, a criatura está recuando de volta ao centro do lago. Действительно, предмет плыл и довольно быстро. Это было что-то живое, какое-то животное. A princípio, ele acha que é uma orca. Elas podem atingir 7,5 metros de comprimento e pesar mais de 6 toneladas. São predadores letais no oceano e caçam animais perto da costa. Mas o treinamento científico de Verdoklebov o leva a questionar essa explicação. Como ela teria chegado a um lago sem saída para o mar? E mesmo que fosse possível, a teoria tem outro problema. Как пережили оледенение эти животные? As orcas são mamíferos e precisam emergir para respirar. Mas o Lago Labinker passa metade do ano congelado. Então, o que a equipe viu naquele dia? Verdoklebov faz uma alegação chocante em seu relato. Сомнений не было. Мы увидели черта, легендарное чудовище здешних мест. Teriam os cientistas realmente visto um monstro? Lendas de estranhas bestas aquáticas podem ser encontradas em todo o mundo. A mais famosa de todas é o monstro do Lago Ness, na Escócia.
Uma criatura gigantesca que faria aparições regulares desde os anos 30. Mas estas lendas teriam algo de verdadeiro? O criptozoólogo Richard Freeman procura as criaturas reais por trás dos mitos. Existem muitos casos em que os monstros lendários eram animais verdadeiros. Talvez o mais famoso seja o Kraken, um monstro com vários braços das lendas marítimas nórdicas. Ele foi identificado bem vivo na década de 1870 como a lula gigante. Se esse monstro existia, o que mais pode existir? Mas que tipo de criatura pode habitar o Lago Labinkir? Um encontro dramático em 2007 pode guardar a resposta. Sergei Smolnikov e Sergei Tomolenis partem para um dia de pesca no lago. Когда мы ловили в южной части озера, произошел странный инцидент. Мы столкнулись с чем-то. Os homens acham que bateram em um tronco submerso, mas então são atingidos novamente. Произошел удар по мотору, мотор вылетел из воды. Да, действительно, было страшно. Dois homens apavorados percebem que estão sendo caçados por algo forte o bastante para destruir seu barco. Tentando escapar desesperadamente, os homens começam a remar. Страшно от того, что мы не доберемся до берега. Да, действительно, было страшно. Когда мы добрались до берега, мы не думали ни о чудовище, ни о чем. Мы были счастливы, что остались живы. Os homens só têm uma explicação para a criatura que os atacou. Можно предположить, что это была какая-то большая рыба. É possível que os homens tenham sido perseguidos por um peixe gigante. Nos lagos russos existe uma espécie grande o bastante e agressiva o bastante para atacar homens. O esturjão beluga, o maior peixe de água doce do mundo. O maior já pescado tinha 7,30 metros e o mesmo peso de um elefante. Seus ovos são apreciados como caviar, e a caça quase os levou à extinção. Mas uma colônia destes peixes gigantes teria sobrevivido no Lago Labinkir? Em 2003, Lyudmila Yemelyanova, uma cientista da prestigiada Universidade Estatal de Moscou, lançou uma expedição para explorar as profundezas do Lago Labinkir usando sonar. Os resultados a surpreenderam. Мы видели на сонаре предметы, в основном на дне озера, которые обрисовывались в виде 10, чуть больше 10 метров. Мы зафиксировали какой-то предмет, движущийся. Это было очень быстро. Что это, я не знаю. Se o sonar de Yemelyanova capturou evidência do esturjão beluga, parece que pode haver mais de um. E com cerca de 10 metros seriam os maiores peixes de água doce já encontrados. Agora, Dmitry Schiller está prestes a descobrir. Ele será o primeiro mergulhador a procurar criaturas gigantes no Lago Labinkir. Нам интересна эта легенда, и мы хотим ее посмотреть. Сейчас мы нырнем и проверим самые глубокие точки, которые зимой самые теплые, где он мог бы спать. O auge do inverno é a melhor época para o mergulho, devido à ausência das algas que turvam a água no verão. Так как я сам являюсь дайвером, я могу сам это видеть и сам делать вывод, есть оно здесь или нет его здесь. O monstro pode ser um esturjão beluga, o maior predador de água doce do mundo. Ou outra coisa, uma criatura conhecida apenas dos mitos. Говорят, что бывают такие случаи, что такие большие сомы могут спокойно заглатывать детей. Почему бы и нет? Тут тоже может быть такое большое рыба. Ou seria o peixe uma criatura não identificada que se transformou em lenda? Após 30 minutos sob o gelo, os mergulhadores retornam à superfície. Что было, да? Что там может жить? Мы даже фотографировали жизнь там.
Чудовища я никакого там не увидел, но крупного налима мы сфотографировали. Com até 2 metros de comprimento, estas lodas do rio podem facilmente ser a fonte de alimento de um predador gigante como o esturjão beluga. Mas, de acordo com a análise de um encontro registrado em 2012, é pouco provável que o responsável pelos ataques a pessoas no lago seja um esturjão. O explorador Igor Grishin e o fotógrafo de vida selvagem Vladimir Medvedev vão ao centro do lago para tentar registrar a criatura em vídeo. Мы решили плыть ночью и в полнолуние, потому что у меня были данные от местных жителей о том, что именно ночью, именно в полнолуние, скорее всего, происходит подъем хозяина наверх. Além do equipamento fotográfico, eles têm um sonar simples para detectar movimento na água. Na primeira hora, a tranquilidade reina no lago. Первое, что произошло необычное, то, что лодку потянуло на глубину. Второе, что мы увидели, эхолот буквально взорвался. O sonar parece mostrar uma criatura enorme circulando por baixo do barco. И сигнал звуковой, и видеосигнал был очень сильный, отчетливый, мощный сигнал. То есть это не какая-то была, видимо, мелкая рыба. То есть резко испортилась погода. Мотор не запустился, мы начали нервничать. У нас не было способов двигаться. Без мотора мы были беспомощны. Это очень было страшно, потому что я почувствовал себя дичью, которую преследует. Finalmente o motor volta a pegar e eles partem para a margem. Его как будто что-то отпустило. Какая-то сила отпустила его, он завелся. Mas de volta à terra firme, eles estudam os sinais registrados pelo sonar. Вот запись сонара, которая сделана в лодке прямо в ту ночь. As barras laranja indicam que havia algo na água, embaixo do barco. Parecia ter 15 metros de comprimento e se mover a 24 km por hora. Я готов сказать, что тот объект, который мы чувствовали под собой, он превышал размером нашу лодку. Os dados mostram que não podia ser um esturjão beluga. Com 15 metros, o comprimento de um caminhão de 5 eixos também tem o dobro do maior esturjão já pescado. Então, o que a criatura pode ser? Um mergulho na parte mais profunda do lago pode fornecer a resposta. Ele pode alcançar uma idade avançada e um tamanho enorme. E aí está o seu monstro. Dados de sonar mostram que a criatura, o que quer que ela seja, tem o dobro do tamanho do maior animal de água doce conhecido. Os cientistas querem saber se há alguma evidência biológica na água que os ajude a identificar o monstro. A bióloga Lyubov Romanova coleta amostras das profundezas do gelo. Ao estudá-las sob microscópio, ela fica impressionada. Из диатомовых мы нашли 15 новых видов, ранее не найденных в других озерах Якутии. Diatomáceas são organismos microscópicos encontrados no mar e na água doce. Mas os descobertos no Lago Labinker são totalmente desconhecidos pela ciência. Para Romanova, isso mostra que milhões de anos atrás o Lago Labinker foi separado do Mar de Okhotsk. Mas estas diatomáceas agora presas no lago continuaram evoluindo. Mas uma criatura muito maior também pode ter ficado presa no lago. Milhões de anos atrás, houve uma temível criatura marinha, há muito extinta, que combina com as descrições do monstro visto aqui, o plesiosauro. Uma colônia destes monstros enormes pode ter sobrevivido no lago? O plesiosauro é a explicação menos provável para um monstro em um lago, porque ele foi extinto há 65 milhões de anos e, até onde sabemos, não tem descendentes modernos. Ele era um animal que respirava ar e precisava emergir para isso. E o Lago Labinker passa a maior parte do ano congelado.
Então, se é pouco provável que seja um plesiosauro, que outra criatura gigante pode habitar este lago congelado? E por que seria tão difícil encontrar um animal tão grande? A bióloga Lyubov Romanova tem uma teoria. O lago Labinker pode não ser tão isolado quanto ela previa. Quando Marjohotsky recuou milhões de anos atrás, ele também formou outros lagos próximos. Там, по рассказам, говорят, конечно, есть какие-то выходы, сообщающиеся с другими озерами. Romanova acha que o monstro, o que quer que ele seja, pode estar escondido nestes túneis. Mas seria preciso vasculhar 51 quilômetros quadrados no fundo dos lagos. O sonar dá aos cientistas uma ideia de onde estes túneis podem estar. Mas a única forma de ter certeza é enviando mergulhadores. Наша задача — подтвердить наличие прохода между озерами. O fundo do lago fica a quase 80 metros de profundidade. Погружение в этих условиях, они крайне опасны, крайне непредсказуемы. Que tipo de criatura poderia sobreviver nestes túneis subaquáticos? O criptozoólogo Richard Freeman tem uma nova teoria. Temos um animal que extrai o oxigênio da água, então é provavelmente um peixe. Ele tem um corpo alongado e flexível, é um predador. Só existe um animal que se encaixa nessa descrição, e é uma enguia. Algumas espécies de enguias podem alcançar 3 metros de comprimento e pesar até 110 quilos. Grandes o bastante para matar um homem, mas bem menores do que a criatura de 15 metros avistada no lago Labinker. Então, como estes monstros poderiam ser enguias? A maioria das enguias de água doce vive em lagos, mas nadam até o mar para se reproduzir e morrer após o acasalamento. Freeman acredita que algumas enguias nunca fazem esta jornada. A enguia estéril fica na água doce, caçando, comendo e crescendo. Se houver uma enguia estéril em um ambiente bem grande com bastante comida, ela pode alcançar uma idade avançada e um tamanho imenso. E aí está o seu monstro. Então, existe uma rede de túneis no leito do lago onde uma enguia estéril gigante pode morar? Após 1h30 sob o gelo, no limite de sua resistência, os mergulhadores voltam à superfície. A equipe está frustrada por não ter encontrado túneis neste mergulho. Mas não vai desistir. Озера эти очень глубокие. И достаточно одного погружения подводника. Там невозможно увидеть это животное сразу. Os cientistas russos sabem que precisarão de centenas de mergulhos para vasculhar o fundo do lago em busca de possíveis esconderijos. Будем нырять дальше. Будем искать дальше. Até que a Sociedade Geográfica Russa conclua seu estudo subaquático, a existência da criatura gigante avistada aqui continuará envolta em lendas.